Fala, Crazy Japan TV, beleza e tranquilidade aí com vocês? Bem, esse vídeo era para ter gravado algum tempo atrás, só que eu não tive tempo para fazer isso, tá? Devido à nossa rotina, minha rotina aqui no Japão. É o seguinte, eu tenho duas revistas aqui em mãos, que é de circulação entre a comunidade brasileira, a gente pode encontrar isso em lojas, em mercados, em restaurantes aqui do Japão para brasileiros, que é a revista alternativa do dia 27 de agosto, que traz na sua capa De Volta ao Japão. E também tem a revista Vitrine do mês de setembro, que está a Grazi aqui, e aqui do lado também está marcado De Volta ao Japão. Bem, o tema das duas reportagens, tá? Tanto de uma quanto da outra revista, é em relação ao crescimento do número de brasileiros aqui no Japão. Tá? Isso não acontecia desde 2009. Só para vocês se situarem, em 2008, 2009 teve a grande crise mundial. Eu já estava aqui no Japão, eu estava empregado, só que eu também sofri disso, eu fiquei desempregado, eu fiquei 5 meses recebendo salário-desemprego. Nessa época a gente morava em Tóquio, eu trabalhava em uma fábrica que fazia cromagem de peças para pachinko, que é o caça-níquel japonês, e também para o setor automotivo, retrovisor, lanterna e tudo mais. E a Vanessa trabalhava no setor de alimentos, na separação e seleção de frutas e verduras. Ela não foi mandada embora. Só para você ter uma ideia, nessa época de 2009, a comunidade brasileira aqui no Japão era de cerca de 320 mil pessoas. Tá? Agora em 2015 está em mais ou menos 170 mil. Foram muitos brasileiros que foram embora do Japão. E nessa época de 2009, 2010, o governo japonês ele ofereceu uma ajuda de custo para os brasileiros, para os estrangeiros retornarem ao país de origem. Muitas pessoas não tinham condição mesmo de pagar a passagem, de repente era a família inteira que tinha que ir embora e não tinha condição de pagar o retorno ao Brasil, por exemplo. E tinha muita gente que tinha essa condição de retorno, pegou isso para poder ir embora, para aproveitar. Só que tinha uma condição, você não podia retornar aqui para o Japão, eu acho que era 3 anos. Tá? Hoje em dia está liberado, mas tem certas regras que as pessoas têm que seguir para conseguir esse visto de novo. A gente sabe de casos que muitos brasileiros fizeram financiamento na SoftBank, na au, pegaram aí os iPhones e foram embora e deixaram as contas para trás. Muitas pessoas abandonaram os carros financiados nos aeroportos e foram para o Brasil. E o que aconteceu? Tudo isso refletiu pra gente agora, tá? Em 2010, 12, depois disso. E hoje em dia fica mais difícil a gente pegar um celular, pegar um cartão de crédito, pegar um financiamento, por conta desses brasileiros que foram embora. Só que esses brasileiros que foram embora estão todos retornando agora para o Japão. Tá? Por isso que desde 2009, essa foi a primeira vez, esse ano de 2015, teve mais entrada do que saída de brasileiros aqui do arquipélago japonês. Eu fiz uma playlist algum tempo atrás, né, de algumas notícias que foram veiculadas aqui na comunidade brasileira, que a Rede Globo fez, um monte de lugar fez. Vou deixar aqui embaixo, quem quiser assistir para ver como que estava a nossa situação naquela época, assista lá que é bem interessante também. Muitos dos brasileiros que foram para o Brasil também, sei lá, eles tinham uma economia, tinham alguma coisa guardada aqui no Japão, aí eles tentaram abrir alguma coisa e como a economia nossa aí do Brasil tá ferrada, tá engolindo tudo, esse foi um grupo que está retornando aqui pro Japão que, sei lá, quebrou aí no Brasil. Um outro grupo que está retornando são pessoas que foram, tipo, que estão trabalhando como assalariados aí no Brasil, recebendo 2 salários mínimos e tudo, e só que isso não é compatível com o custo de vida aí no Brasil, que o custo de vida no Brasil está muito caro. E uma terceira categoria, vamos dizer assim, que como foram muitas famílias embora, foram adolescentes, foram crianças, a esses adolescentes, essas crianças estudaram, fizeram faculdade, fizeram universidade. Só que como o mercado de trabalho está muito saturado, e ele tem essa possibilidade de voltar, de vir ao Japão trabalhar, eles estão preferindo vir para o Japão e trabalhar nas linhas de fábrica. E os principais motivos para o retorno, além desses citados que eu falei para vocês, acho que o primeiro que está relatado em todas as entrevistas é a seguinte,
insatisfação com os rumos da economia brasileira e a não adaptação à vida brasileira, seja em questão de segurança, seja em questão de educação e em relação também ao salário, que não é compatível com o custo de vida que está no Brasil, que está alto demais. Mas a gente que está aqui de fora, a gente vê como que estão as coisas aí no Brasil em relação à economia, em relação à corrupção, a tudo que acontece. A gente abre os sites aqui, a Globo.com, a R7, tudo, Terra, UOL, sempre falando escândalo, escândalo, e preço subindo, o aumento do custo de vida, com certeza. E tem muita gente caindo fora, saindo fora do Brasil para tentar a vida no exterior. Bem, aproveitando também esse vídeo, vou responder uma pergunta que as pessoas sempre me deixam, sempre me falam: Márcio, vale a pena ainda morar aí no Japão? Bem, pelo cenário, pelas revistas que eu tenho aqui em mãos, eu acho que ainda vale a pena morar aqui no Japão. Só que a gente tem que pôr em mente que morar no exterior, morar no Japão, morar no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, qualquer país que seja, a gente tem que fazer muito sacrifício. Primeiro, de deixar o Brasil, de deixar, sei lá, parentes, amigos, de deixar muita coisa de lado para poder viver uma cultura, viver uma realidade totalmente diferente da nossa. Eu acho que principalmente aqui no Japão, a cultura é um obstáculo muito grande, né? Pra gente que é aí do Ocidente. Só que a gente tem que dividir em, vamos dizer assim, dois grupos. Pessoas que vêm aqui pro Japão para juntar dinheiro e pessoas que vêm aqui pro Japão para viver mesmo aqui no Japão, ter a vida aqui no Japão. Esse primeiro grupo das pessoas que vêm para juntar dinheiro, eles têm que vir na mente que o Japão não é mais o mesmo que era antes da crise. Que antes da crise, se você trabalhar 2, 3 anos, você conseguia comprar umas 2, 3 casas aí no Brasil. Hoje em dia, para você comprar uma casa, tá difícil demais. E viver aqui, a gente tem muita tentação. A gente tem lançamento de iPhone 6, tem um PS4 aí que vai até baixar o preço. Sabe, a gente tem que vir com foco, com uma ideia. Vamos dizer assim, esse mês eu vou trabalhar tantos dias, vou guardar X ienes. Sabe, você tem que ter essa meta, senão você não vai conseguir fazer nada. Você tem que ser bem regrado, ter a conta na ponta do lápis. Porque é difícil e é complicado, mas dá. Se você tiver muita força de vontade, você consegue sim. Aí já outro grupo que vem para viver no Japão, acho que tem que vir com a consciência que aqui no Japão a gente trabalha, é rotina, né? É casa, trabalho, trabalho, casa. Folga é a mesma coisa quase que sempre, né? Lavar roupa, limpar a casa, fazer compra, e não tem mais nada o que fazer. Aqui no Japão tem muitos, acho que tem mais prós do que contras, né? Tipo educação, tipo segurança, tipo salário, que foi um dos motivos aqui o pessoal está retornando aqui para o Japão, com um salário compatível com o nosso custo de vida. A gente consegue guardar o mínimo, a gente acha que dá para guardar, né? Mesmo a gente tendo umas extravagâncias, saindo para comer, comprando alguma coisa diferente, a gente consegue guardar um pouquinho, mas a gente consegue guardar, tá? E eu acho que vale a pena sim ainda morar no Japão. Sabe, essa é a minha opinião, é meu ponto de vista a respeito desse assunto, que eu acho que ainda vale a pena morar aqui, ou morar em qualquer país do mundo. Eu acho que tá valendo a pena, né? E vou deixar uma pergunta no ar para você que mora no exterior. Vale a pena morar no exterior? E é isso, pessoal, vamos estar finalizando o vídeo por aqui. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo do Crazy Japan TV e não é inscrito, clique aqui embaixo e inscreva-se no canal. E também siga-nos nas nossas redes sociais. A gente tem o Instagram, a gente tem o Twitter, a gente tem o Snapchat, tem as páginas nossas no Facebook também. Beleza? Esse foi Crazy Japan TV. Seus olhos do Japão. Fui! Tchau!